Eu tenho recebido um monte de pergunta de como eu faço para poder fazer uma transmissão de timer para evitar que a gente fique mostrando um papelzinho, pedaço de livro e conseguir realmente mostrar um timer que muda a cor da sua tela enquanto você participa da reunião na sua webcam também. É possível você fazer isso de diversas formas usando um aplicativo e nesse tutorial vou mostrar a vocês de forma simples como construir esse primeiro modelo de transmissão, que é o mais utilizado. São fundos com a cor sólida e a sua webcam participando. E quando você precisar, você volta para a sua tela cheia e continua participando naturalmente da sua reunião, sem ficar interrompendo toda hora o seu vídeo e rabiscando o papel. Não é o caminho mais simples, mas é muito funcional. Depois que você aprende a fazer, pode fazer uma grande diferença nas suas reuniões online para permitir que o seu orador consiga dar o máximo dele sem se preocupar com o tempo. Como sugestão, eu também sempre falo que as pessoas podem fazer um tempo na sua própria casa. Tem aplicativos de celular, eu vou deixar os links aqui abaixo, que vocês podem instalar e o orador pode também ter certeza de que ele não vai ter um problema de conexão e perder o timer e assim atrapalhar o seu discurso. Acompanhe agora esse tutorial. O primeiro passo é a gente encontrar o OBS Studio, que é o Open Broadcast Software. Nós vamos aqui no Google fazer uma pesquisa direta, OBS Studio. Manda pesquisar, geralmente aqui obsproject.com. Ele já vai mostrar os sistemas operacionais disponíveis tanto para Windows, para Apple e para Linux. No caso do meu computador, eu estou utilizando o Windows. Então vou baixar o instalador. Vamos escolher o local onde a gente quer salvar, vou salvar na área de trabalho. E vamos terminar o download, abrir esse arquivo. Fazer a instalação do OBS. Vou fechar aqui meu navegador agora. E vamos continuar a instalação. É bem direto e simples. Padrão, local de instalação. Aguarde ele finalizar. E vamos executar o OBS para fazer o tutorial inicial de instalação. Ele sempre vai perguntar se você quiser fazer uma configuração com assistente. Pode escolher que não. Nós não vamos utilizar nenhum tipo de assistente de configuração, porque o nosso objetivo não é nem transmitir vídeos ao vivo e nem gravar arquivos no computador nesse momento. Esse tutorial é especificamente para se criar uma câmera virtual. Aqui no menu Ferramentas, você vai adicionar um plugin chamado Virtual Cam. Ele vai instalar um aplicativo que simula a transmissão do OBS como se fosse uma câmera virtual. Então nós vamos fechar novamente o OBS, abrir o seu navegador de preferência, ir no Google e colocar na pesquisa OBS Virtual Cam. Manda pesquisar, ele já encontra como primeiro link de acesso. Aqui tem umas informações sobre como funciona esse plugin. E aqui você vai em Download, do lado direito, esse botãozinho branco. Você escolhe o local onde você quer salvar o arquivo. Ele vai salvar. Assim que o arquivo estiver salvo, você executa ele diretamente. Vou fechar o nosso navegador enquanto isso. Confirma os termos de instalação. O padrão de instalação é o mesmo do aplicativo OBS, para poder encontrar a pasta de plugin. Você quer registrar 4 câmeras virtuais ou uma? No nosso caso, somente uma câmera virtual. Instalação, ok. Ok. Finalizamos. A minha sugestão agora é que você reinicie o seu computador para ter certeza que todas as configurações, tanto do OBS quanto da câmera virtual, foram aplicadas. Ok, reiniciado o computador, vamos agora executar o OBS Studio, para vocês entenderem o que é esse aplicativo e como que ele funciona. Como eu tinha falado antes, ele é um aplicativo onde ele faz a captura de uma tela inteira do seu computador, ou de uma parte da sua tela, ou de janelas do seu computador. Só que como no aplicativo de transmissão, você consegue construir camadas de aplicativos um em cima do outro. Parece complicado, mas depois que você entende, fica muito interessante você conseguir realmente fazer algo diferenciado. Vamos aqui adicionar em cenas
primeiramente, a captura da nossa webcam verdadeira. Então vamos colocar aqui o nome para referência, webcam tela cheia. Isso quer dizer o quê? Que vai ser uma webcam que preenche toda a nossa tela do OBS. Seleciono ela. Agora em fontes eu vou adicionar com o botão direito dispositivo de captura de vídeo. E vou escrever aqui o nome da minha webcam. De novo, como uma referência específica de nome. Não alterem nada o nome que vocês escolherem. E agora você tem vários dispositivos de captura. Automaticamente ele já reconheceu a minha webcam. A única coisa que eu vou fazer no meu caso específico é porque eu sei que a minha resolução de saída é diferente da que está mostrando. A minha webcam ela vai funcionar em 1920 por 1080. Talvez no seu computador seja diferente. Ok, não vou fazer nenhum tipo de alteração avançada agora, vamos focar somente em construir o timer. Vocês percebem agora que eu tenho uma webcam que preenche toda a tela do OBS. Quando eu estiver transmitindo essa câmera virtual, o que vai ser mostrado nessa câmera virtual é o que está sendo preenchido nesse quadrado. Então, ou seja, aqui em volta, tudo que estiver sendo mostrado vai ser o que será transmitido através da internet. Ok, eu quero uma tela de câmera cheia. Eu vou clicar agora nesse cadeado para poder travar e eu não conseguir sem querer arrastar essa tela para um lado e para o outro. Agora vamos voltar aqui em cena. Geralmente é o padrão que aparece no OBS quando você acaba de instalar pela primeira vez. E vamos renomear essa cena para timer mais webcam, para a gente ter as nossas camadas. Você vê que ele continua preto, o fundo, mas vamos lá, eu quero adicionar uma fonte de captura. Eu vou adicionar uma cena que já existe. Essa cena é qual? A minha webcam de tela inteira. Só que eu quero agora diminuir ela. Eu quero que ela fique menorzinha. Então eu vou pegar aqui ó, no cantinho, qualquer que seja desses quadradinhos vermelhos, e você simplesmente clica e arrasta. Você pode colocar a sua webcam do tamanho que você quiser. Se eu transmitisse dessa forma, por exemplo, através de um aplicativo de videoconferência, as pessoas iriam ver a minha webcam pequenininha no cantinho e essa tela toda preta em volta. É nesse local que nós vamos colocar o nosso timer de fundo. Então nós vamos agora aqui abrir o nosso navegador. O site que eu utilizo para poder fazer o timer, ele chama-se toastmastertimer.com. É um site muito simples, eu vou maximizar para vocês poderem ver, onde o fundo desse site muda de acordo com o tempo que ele for alcançando. Então, por exemplo, você tem como clicar em discursos de Table Topics e você vê que ele já configura automaticamente os tempos de verde, amarelo e vermelho para o que a gente está acostumado. Os discursos de avaliação de 2 a 3 minutos. Um icebreaker de 4 a 6 minutos. Um discurso padrão, que é a maioria no Toastmasters de 5 a 7 minutos. E discursos avançados de 8 a 10. Caso vocês queiram, vocês podem clicar nesses relógios e mudar para o tempo que vocês quiserem. Então, por exemplo, se eu colocar 9 minutos de verde, 12 de amarelo e 15 de vermelho, quando eu marcar o relógio para ele começar a contar, quando ele atingir a marca de 9 minutos, ele vai ficar verde. Quando ele atingir 12 minutos, ele vai ficar amarelo. E quando atingir 15 minutos, ele vai ficar vermelho. Então vamos lá, eu vou colocar agora aqui um relógio de teste, 2 segundos para verde, 4 amarelo e 6 o vermelho. Eu vou resetar o meu timer, porque ele tem que começar sempre do zero, e vou dar início. Vocês vão ver que o fundo muda automaticamente de cor. São essas cores que nós vamos utilizar no fundo do nosso timer. Vocês têm a opção de não mostrar os dígitos, e ele simplesmente vai mudar de cor para vocês de acordo com o tempo. Só que você perde a sua referência para você poder anotar. Então olha o que eu gosto de fazer. Eu vou parar o nosso tempo, resetar, vou colocar aqui para mostrar os dígitos. Nós vamos diminuir essa janela para ela ficar um pouquinho menor e não ocupar tanto espaço na nossa tela. Escolher um tamanho aqui adequado, que vocês quiserem, lembrando, cada pessoa tem um computador com telas de tamanhos diferentes, de resolução diferente. Nesse caso, nós estamos utilizando somente um monitor, para poder ser algo muito próximo da maioria de vocês que tem em casa.
Então tá ok, eu coloquei o tamanho que eu acho que é interessante, eu consigo ver o relógio, que é o que me interessa, e consigo ver a cor do fundo mudando, que é essa parte principal do site cinza. Como que nós vamos fazer agora a captura? Nós vamos agora, na nossa cena de webcam mais timer, e vamos escolher capturar uma janela, que é algo a mais do que a nossa própria webcam que já está configurada. Então nós vamos com o botão direito, adicionar captura de janela. Só você procurar aqui na nossa lista, captura de janela. Quer dizer o quê? Ele vai pegar um aplicativo do seu computador que estiver aberto e ele vai gravar somente aquele aplicativo e não vai gravar a sua área de trabalho atrás. É o que a gente quer nesse momento. Eu vou colocar aqui como nome Toastmaster Timer, porque é algo que eu quero como referência de organização. E vou dar OK. Ele vai me dar aqui nessa opção de janela as telas que estiverem abertas no meu computador. Eu vou escolher aqui o Chrome Toastmaster Speech Timer, que já está ali configurado. Você vê que ele consegue capturar exatamente o tamanho da tela. É o tamanho que ela está aparecendo para a gente. Eu vou dar OK. Nós temos agora como arrastar essa tela de um lado para o outro. Só que ela está em cima do meu vídeo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui embaixo em fonte. Nós vamos escolher Toastmaster Timer, clicar e arrastar ele para baixo de webcam. Pronto. Agora ele está por trás da minha câmera. Para vocês verem como funciona, nós vamos agora aqui no timer fazer um teste de início. Vocês vão perceber que a gravação acontece dentro da OBS naturalmente. Só que eu quero que mude a cor do fundo do meu computador. Eu não quero, por exemplo, preencher essa janela inteira com o relógio. O que a gente vai fazer? Nós vamos segurar a tecla Alt no seu teclado. Nós vamos recortar a janela. Você vê que ele continua capturando. Vamos deixar somente um pedacinho desse vermelho bem pequenininho. Não tem problema de ficar pequeno. E lá está um quadradinho bem pequenininho. Para vocês verem como funciona, eu vou resetar o tempo. Vocês veem que ele ficou cinza. Eu vou iniciar, ele vai ficar verde, depois amarelo e depois vai ficar vermelho. Eu quero que ele preencha a tela. O que nós vamos fazer? Clicar com o botão direito aqui, ó, em Toastmaster Timer, que é a fonte que a gente acabou de criar, que é ele, inclusive está selecionado. Botão direito, transformar, e vamos escolher estender a tela. Ele vai esticar o aplicativo para ele preencher todo o fundo da nossa câmera virtual. Está aqui. Ele é uma parte pequenininha nesse cantinho aqui, em algum lugar do meu navegador Chrome, que ele está gravando. Aqui o mouse passando em cima dele. E nós vamos agora fazer um teste novamente. Verde, amarelo e logo em seguida vermelho. Vocês veem que o relógio não está aparecendo, por quê? Porque eu peguei um pedaço muito pequenininho desse navegador e estiquei ele. Então fica bem discreto e ao mesmo tempo eu tenho uma referência virtual aqui do lado. Eu consigo a transmissão da minha câmera virtual e ainda enxergar o tempo. Então quando eu parar o tempo, 23 segundos, eu vou lá e anoto que a pessoa fez o discurso em 23 segundos, ela não viu o relógio, o que não deixa a pessoa ansiosa, e você pode continuar naturalmente resetando o seu timer depois de anotado e continuar. Depois que você cria a sua cena, o ideal é que você ligue esse cadeado para você não ter o perigo de clicar e arrastar a janela sem querer para um lado e para o outro. Perfeito? E como é que eu faço para transmitir isso para alguém? Nós vamos ativar a câmera virtual. Ela vai transmitir duas cenas. A primeira é o timer com webcam e a segunda é a minha câmera de tela inteira. Então eu posso, por exemplo, estar participando da reunião naturalmente e somente na hora que eu for ser timer, que eu venho aqui e faço essa transição. Eu simplesmente estou transmitindo agora uma imagem da minha webcam pequena com esse fundo completo cinza, que na verdade é um pedacinho desse site que está funcionando. Lembrando, pessoal, que se você for abrir um novo navegador ou uma nova aba do seu Chrome, você precisa que abra numa nova janela. Então, por exemplo, aqui no meu Chrome, em vez de eu clicar em nova aba, eu vou aqui no botão dos três pontinhos e vou fazer uma nova janela. Assim eu consigo, por exemplo, navegar em outro site que está em cima do timer, mas vocês conseguem ver que o timer continua funcionando. Olha só, ele vai mudar de cor enquanto eu estou usando o Chrome. Não altera em nada o aplicativo, porque ele está gravando especificamente essa janela. Inclusive você vê que ele tem uma margem amarela para dizer que essa janela está sendo capturada. Agora vamos fazer a transmissão para vocês verem como funciona. Aqui em ferramentas nós temos aquela Virtual Cam que nós instalamos antes. Nós vamos clicar nela.
nós vamos zerar esse Buffered Frames. Por quê? Porque nós não queremos nenhum atraso visível da transmissão da sua imagem para quem está te assistindo. E você simplesmente clica em Start. Posso fechar essa janela agora. Nós vamos abrir, por exemplo, o aplicativo Zoom, muito utilizado e conhecido por todos nós. Assim que você executa o aplicativo, ele vai tentar executar a sua webcam quando você entra em uma reunião. Ele não vai encontrar a minha câmera original funcionando, por quê? Porque ela já está ativa. Então eu vou fazer uma nova reunião de teste. E aqui em vídeo, você vai escolher a fonte de imagem. Você tem aqui HD Pro Webcam, que é a minha câmera, só que ela já está sendo usada pelo OBS, eu não consigo utilizá-la. E tem o OBS Virtual Camera. Quando eu clico em iniciar o vídeo, automaticamente eu estou vendo a transmissão da minha câmera virtual e o meu fundo cinza. Eu vou zerar para vocês verem como é que vai ficar. Olha só, que bacana. Então, dentro do Zoom, nós temos aqui uma câmera virtual, uma webcam virtual, e eu consigo transmitir para as pessoas uma parte da minha tela ou uma parte inteira. O que vocês vão ter que se acostumar? A fazer uma captura dessa tela, sabendo que você só tem um monitor geralmente. Você tem várias janelas abertas, então para você não ficar perdido, o que eu sugiro? Você executa o seu Zoom, fecha o aplicativo principal, mantém só a sua reunião ativa e o OBS você deve deixar ele do menor tamanho que ele aceitar possível. A única coisa que você precisa é ter disponível os botões de Timer Webcam e Webcam Tela Cheia. Inclusive eu vou selecionar o Webcam Tela Cheia dentro do Zoom. Agora eu estou transmitindo em tela cheia. Quando eu quero ser Timer ou quando eu vou ser a execução do Timer, eu vou clicar em Timer mais Webcam. Quando a pessoa começar o discurso dela, eu escolho, por exemplo, Icebreaker e vou clicar em Start. Para quem está olhando do outro lado, a imagem estaria cinza o tempo inteiro ou das cores que estiverem sendo transmitidas. Quando atingir, por exemplo, 4 minutos, ela vai mudar de cor. Testa o site de Timer antes para vocês entenderem como ele funciona. Eu tentei manter o mais simples possível, o mais objetivo, esse tutorial. Ele pode ser feito de diversas formas diferentes, você pode ser extremamente criativo, mas isso a gente vai fazer depois. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário abaixo, que eu estou à disposição. Lembrando que essa câmera virtual, assim que ela é criada, e você executa ela, você pode utilizar ela em qualquer aplicativo de videoconferência, seja o Zoom, Hangouts Meet, WebEx da Cisco ou qualquer outro aplicativo. Quando você escolher dispositivo de captura, você vai ter a sua câmera atual do seu computador ou a sua webcam externa e você vai ter lá OBS Câmera. É essa que você vai escolher quando você estiver utilizando a sua câmera virtual da OBS. Qualquer dúvida, manda um comentário abaixo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Meu nome é Alessandro Dias, é um prazer ajudá-los.